Bom dia. A gente está iniciando aqui o Hangout do dia sobre o desafio de melhorar a qualidade do transporte público com tarifas que caibam no bolso da população. Participam aqui desse nosso debate online o pesquisador Carlos Henrique de Carvalho, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, eu, presidente da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano, a ANTU, o senhor Otávio Cunha. E eu sou Cláudio Souza, editor do Observatório da Mobilidade, um projeto aqui do dia, e vou ser o mediador desse debate online, que também conta com perguntas enviadas pelos leitores do dia durante essa semana. Bom, mas para começar, eu gostaria primeiro de saber do Carlos Henrique se ele considera que as tarifas de transporte público nas grandes cidades brasileiras são compatíveis com a renda da população e com a qualidade do serviço prestado. Bom dia, Cláudio. Bom dia, doutor Otávio e os demais ouvintes aí desse importante meio de comunicação do dia, né? Bem, é uma questão que foi bastante questionada, principalmente no ano de 2013, com as manifestações, né, populares pedindo redução de tarifa. A grande mensagem, eu acho que ficou nessas manifestações foi justamente essa desconexão entre o preço cobrado e a qualidade percebida pelo usuário, né? Então, acho que o recado naquelas manifestações foram claros, né? O custo da tarifa estava muito alto para um nível de serviço oferecido. Então, foi um desafio que se colocou para os dirigentes, tanto dirigentes públicos como dirigentes empresariais, no sentido de você aumentar a qualidade do serviço, aumentar a oferta, aumentar as condições de mobilidade da população a um custo menor, né? Até então, essa questão nunca foi posta assim tão claramente pela sociedade. Sempre o custo do transporte sempre foi pago, foi financiado pelos usuários diretos, né? E sempre através de uma equação matemática simples, onde se calculava, né, para um determinado nível de serviço dado, calculava o custo do serviço e se cobrava esse custo diretamente para os usuários e nunca se questionou como a gente poderia avançar em termos de qualidade, né? E, obviamente, entraria nas questões de financiamento, fontes de financiamento, ou seja, quem deve pagar pelo esse aumento de qualidade e pelo sistema de transporte como um todo, né? Ok. Eu diria ao Otávio Cunha, presidente da Associação Nacional das Empresas de Transporte, também respondesse essa mesma pergunta, se o senhor considera adequada a qualidade do serviço de transporte público em relação à tarifa e à renda da população brasileira. Bom, veja bem, a qualidade do serviço oferecido está compatível com o preço que está sendo pago. O que existe, na verdade, são irracionalidade das redes de transporte e a falta de políticas públicas que dê prioridade ao transporte público. As tarifas públicas poderiam ser mais baixas se tivéssemos dado ao transporte público, nos últimos 20 anos, tivéssemos dado prioridade ao transporte público, fazendo os investimentos necessários na infraestrutura para garantir a velocidade maior dos ônibus, e nesse período o que aconteceu foi o contrário. O governo federal adotou uma política de incentivo ao transporte individual, aumentando o combustível diesel, que é consumido pelo transporte público, ele subiu bem mais do que a gasolina nesse período, então, dando uma demonstração clara de que a prioridade não era o transporte público, diferente do que os países desenvolvidos fazem. Ainda existe
Isso onera o custo do transporte, porque o ônibus está disputando espaço com os automóveis nos grandes centros. A cada dia você reduz a velocidade comercial. Só para você ter uma ideia, a velocidade comercial média hoje em São Paulo é em torno de 12 km por hora. Já foi 25 km por hora. Isso significa dizer que com a mesma frota, se hoje nós aumentássemos a velocidade comercial, dobrássemos a velocidade comercial, a gente poderia ofertar o dobro do serviço que é ofertado ao mesmo custo. Então, eu diria que o que falta é a ausência de políticas públicas que priorizam o transporte, deixou o transporte hoje que não atende às necessidades da população e a tarifa fica cara, evidentemente. Agora, existem soluções para resolver essa questão. Então, eu colocar um ponto, até para complementar isso aí, sobre o impacto sobre a renda das famílias. Só queria lembrar que hoje o transporte público, principalmente o transporte público por ônibus, ficou restrito às classes mais baixas, né? Isso aí dá para a gente ver claramente, pela pesquisa do orçamento familiar, que as classes mais altas, elas tendem a usar cada vez menos transporte, quanto maior renda. Então, os usuários se concentram nas classes mais baixas. E nessas classes mais baixas, acaba que o peso do transporte público assume, né, uma posição alta na renda, né, das famílias, chegando a 15%, né, principalmente nos estratos mais baixos, 10% mais pobres, nos aglomerados urbanos, tem esse impacto médio na renda, né? Então, indo diretamente à sua pergunta, eu acho que esse impacto é muito alto, né, principalmente para essas famílias mais pobres, já que transporte é uma atividade meio, não é uma atividade que a gente espera que a renda das pessoas sejam gastas, né, com atividades fins, educação, lazer, saúde, né, trabalho, né? Então, ou seja, para você ter uma ideia, o Vale Transporte, quando se iniciou a discussão da política do Vale Transporte, se fixou que um nível adequado de impacto sobre a renda era 6%, né? Foi o que estipulado na lei do Vale Transporte. Hoje, os 10% mais pobres estão com impacto na renda em torno de 15%, né? Então, diretamente na sua pergunta, eu acho que o nível tarifário hoje está impactando diretamente a renda dos mais pobres. Pois é. E, Carlos Henrique, então, como solucionar isso? Que sugestões o senhor, como pesquisador que está dedicado a esse tema já há tanto tempo aí pelo IPEA, poderia dar? Que sugestões o senhor daria para que as tarifas possam caber no bolso dos mais pobres, que, como o senhor disse, essa faixa de renda é a que mais usa o transporte público por ônibus? Sem dúvida nenhuma, é discutir uma nova política de custeio e financiamento do transporte público urbano hoje. Como eu falei, o transporte público, primeiro, o modelo hoje de remuneração do transporte público recai sobre os usuários pagantes. Como a maior parte dos usuários pagantes são pessoas de baixa renda, significa que as pessoas de menor renda no país que financiam e custeiam o transporte público. Então, isso é uma característica bastante regressiva, ou seja, quem tem menos paga mais, né, para custear o transporte público. Quem tem mais, os mais ricos, pagam menos. E a gente viu que quanto maior a renda das famílias, menos elas pagam, né, pelo custeio do transporte público, porque menos elas usam. Mas o transporte público, ele beneficia a todos, beneficia ricos, beneficia pobres. Então a gente tem que discutir esse modelo de financiamento. A gente pode até usar um paralelo, né, com outros setores, né, de serviços públicos, por exemplo, serviço elétrico. Serviço elétrico, energia elétrica, atinge todas as famílias e tem uma característica progressiva. Quem tem mais renda paga mais pelo serviço, porque consome mais,
né, e atinge todas as famílias. O transporte, ao contrário, é uma característica regressiva. Então, o início da solução vamos dizer assim, desse ciclo vicioso que há hoje, que recai sobre os mais pobres, é justamente discutir novas fontes de financiamento do transporte público e que essas fontes sejam progressivas, né? Já que todos se beneficiam de um sistema de transporte público de qualidade, que os mais ricos deem a sua contribuição, pagando um pouco mais, e os mais pobres, que hoje têm esse impacto de até 15% na sua renda, eles tenham condições de pagar menos. Para fazer isso, você tem que ter políticas, né, que, de uma certa forma, faça chegar aos mais ricos, né, uma forma de contribuir para o custeio do transporte público. Quais seriam essas possibilidades? Por exemplo, taxação da gasolina, taxação do espaço público urbano, que o transporte individual utiliza. Você tem outras tributações, por exemplo, taxação de propriedade de terra, né? Os proprietários de terra se beneficiam com a valorização da terra quando você tem um sistema de transporte de qualidade, né? Então você tem uma série de outras fontes possíveis de financiamento, né? Mas para isso você tem que rediscutir o modelo atual, que é um modelo baseado exclusivamente no usuário pagante. Eu queria fazer uma interferência aí, Cláudio, até para complementar o que o Carlos Henrique falou. Eu acho que hoje os sistemas de transporte nas cidades, eles são, na maioria dos casos, são irracionais, com exceção de Curitiba, Belo Horizonte, e agora Rio de Janeiro, que tem um plano de mobilidade inserido, né, no desenvolvimento urbano dessas cidades. O resto do Brasil não fez o seu dever de casa. Os municípios estão desestruturados, as redes de transporte, elas são totalmente irracionais, que oneram muito o custo do serviço. Então, eu diria que, para a gente melhorar a qualidade do transporte, além do financiamento que o Carlos Henrique se referiu, nós precisamos construir um plano de mobilidade, que a própria lei, o Estatuto, né, da Mobilidade Urbana, agora exige que os municípios tenham planos de mobilidade, plano diretor. Não vão conseguir fazer esses planos de mobilidade porque os municípios estão desaparelhados, desestruturados, falta pessoal capacitado para poder desenvolver esses planos de mobilidade, e que esses planos de mobilidade precisam ser discutidos com a sociedade civil organizada, para que ele, em cada município, cada munícipe, participando de um plano de mobilidade, ele possa compreender a necessidade de se criar regras que priorizem o transporte público em detrimento do transporte individual motorizado. Além disso, além do plano de mobilidade, é preciso que o plano vai definir uma rede racionalizada, integrada, única, né? Vai dar tratamento para as gratuidades com recursos extratarifários, de maneira que você possa, assim, com a prioridade ao transporte público, conseguir reduzir o custo do serviço e ampliar a qualidade dele. Agora, isso só não vai resolver. Nós precisamos, como o Carlos Henrique disse muito bem, mudar o modelo de política tarifária. Nós precisamos criar mecanismos que possibilitem retirar o peso da tarifa no bolso do usuário. Então, nós precisamos introduzir o conceito da subvenção, criando um fundo nacional para o transporte público. Já existe até sugestões de se reviver com a CID, né? Recuperar a CID para transformá-la numa CID municipal. Já tem até uma PEC, um projeto de lei já na Câmara dos Deputados, a PEC 307, que estabelece 70% dos recursos, né, que a CID arrecadasse fossem direcionados direto para os municípios. Então, se nós tivermos um tratamento para as gratuidades e construir redes racionais, nós vamos reduzir o custo do serviço e oferecer uma qualidade maior.
Inclusive, a NTU enviou uma carta aos presidenciários ainda durante a campanha, fazendo essas sugestões de como recuperar a qualidade do serviço, baixando o custo do serviço de transporte. Bom, Otávio, o senhor falou dessa proposta de voltar a cobrança da CID na gasolina, e com isso que esses recursos vão para os municípios e daí financiar o transporte público. Mas a proposta de vocês é que, com esses recursos, os municípios subsidiem diretamente as tarifas, o custo operacional dos transportes, ou use esse recurso para investir na infraestrutura, como na construção de corredores? Como é que seria aí essa proposta? Eu acho o seguinte, essa proposta ela deve prioritariamente desenvolver as redes, melhorar as redes de transporte, melhorar a infraestrutura e construir redes racionalizadas, racionais e integradas, né? Todos os modais integrados. Quando você faz isso, você garante que a subvenção não vai subvencionar a irracionalidade, não vai subvencionar um sistema deficiente. Então, primeiro, eu acho que você tem que construir as redes, investir na infraestrutura, para depois, então, você pensar em subvenção. Senão você vai, pura e simplesmente, subvencionar o serviço que está aí, e esse serviço é deficiente, esse serviço é caro, esse serviço é irracional. No futuro, na medida em que você racionaliza toda a atividade de transporte, o desenvolvimento urbano, você, consequentemente, está reduzindo o custo do serviço, está aumentando a velocidade comercial, e aí nós vamos entrar num ciclo, o Carlos Henrique falou nesse ciclo vicioso. Então, a gente entra num ciclo virtuoso quando você conseguir atrair, né, o usuário hoje que usa o automóvel, ele passe a migrar para o transporte público. Nós perdemos, nos últimos 18 anos, 30% da demanda. Isso onera diretamente o preço da passagem. Eu diria que as tarifas hoje estão oneradas em 30%, porque nós perdemos os passageiros para os outros meios de transporte. Eu queria acrescentar sobre essa questão da CID, Cláudio. Primeiro, concordo com o Otávio que realmente tem que ter recursos para investir em infraestrutura, infraestrutura de transporte, priorizando o transporte público. Para isso, a legislação atual não precisa ser mudada. A legislação atual, um dos destinos da CID é investimento em infraestrutura de transporte, especificamente, sendo que 29% dos recursos arrecadados vão para os estados e 25% desses recursos que vão para o estado teriam que ser aplicados em infraestrutura nos municípios, né? Apesar que eu acho esse percentual baixo, né, para município. Os outros 71% são da União para investir também em infraestrutura de transporte. Aí pode ser geral, rodovias ou mesmo mobilidade urbana. Então, o fato é que a legislação hoje já permite. O problema é que a CID foi zerada nos últimos anos. Hoje, a CID, para você ter uma ideia, já houve arrecadação em torno de 10 bilhões de reais por ano na CID. Né? É muito mais do que os investimentos anuais que são feitos hoje em mobilidade urbana. Né? Mesmo com a retomada dos investimentos do PAC, do governo federal, é menos do que esse montante que o governo abriu mão quando zerou a CID. A proposta de municipalização já é no outro sentido. É no sentido que o recurso vá para o município e o município possa utilizar tanto para investir em infraestrutura quanto para subvencionar o sistema de transporte público, né, que hoje, teoricamente, não está contemplado nesse destino da CID. Mas lembrando que qualquer alteração da CID é uma alteração constitucional, né, por isso que o doutor Otávio citou a PEC que existe, porque é uma alteração constitucional. Mas, independente dessa alteração, hoje nós já temos, né, instrumentos aí,
Se o governo resolver voltar a cobrar CID, me parece que já há sinalização nesse sentido, o futuro ministro aí já colocou que pretende voltar a cobrar CID, só que ele pretende voltar a cobrar CID para formar superávit primário. Então, isso aí, na minha opinião, está errado. É um desvio, né, do destino constitucional desses recursos, que é ou aplicar em infraestrutura de transporte urbano, né, ou subsídios dentro da cadeia, né, de produção do petróleo. Aí também pode ter outra alternativa para custear o transporte público. Por exemplo, criar um subsídio cruzado entre o gasolina e o diesel utilizado no transporte público. A legislação também permite isso, porque permite-se, né, que você crie subsídios cruzados dentro da cadeia. E poderia se pensar nisso. Com isso, você poderia reduzir o custo de transporte. Só queria destacar esse fato que hoje a legislação já permite algumas medidas importantes que poderiam ser adotadas para a melhoria do transporte público, sem precisar grandes alterações legislativas, principalmente alterações constitucionais, que a gente sabe que é bastante difícil, né, você fazer uma alteração constitucional no nosso país. Bom, Carlos Henrique, dentro desses subsídios cruzados, que já são permitidos pela legislação atualmente, o senhor sugere o financiamento, por exemplo, das gratuidades das tarifas pelas prefeituras ou governos estaduais, porque aqui no Rio, por exemplo, a Assembleia Legislativa acabou de aprovar uma lei ampliando as gratuidades de idosos, que antes era só para quem tinha acima de 65 anos, agora, se o governador sancionar essa lei, vai passar a ser para quem tem a partir de 60 anos. Esse subsídio pode vir das prefeituras e de que forma que isso impacta nas tarifas? Quem é que está pagando por esse subsídio? O problema das gratuidades hoje é sério no transporte público. Aí, especificamente, a de idoso a gente depois pode até discutir. Mas o fato é que o mecanismo hoje de financiamento das gratuidades é um mecanismo que utiliza o subsídio cruzado. Ou seja, como não há recurso externo para bancar, né, a concessão dessas gratuidades, isso é diluído no cálculo das tarifas. Na prática, significa que o usuário pagante ele paga um plus a mais na tarifa para cobrir, né, o custo do usuário não pagante, porque não há recurso externo. Então, eu acho que a grande iniquidade social, o grande problema social que existe, injustiça social, é isso. Não é a concessão da gratuidade em si, que eu acho que até tem segmentos que têm que ser protegidos socialmente. O problema é quem paga. Hoje, quem paga são usuários de baixa renda. Então, está errado, né? Se você quer dar qualquer que seja um benefício social a um determinado grupo, né, é uma política social, uma política pública, então a sociedade como um todo tem que arcar com esse custo, né, desse benefício. Hoje não, hoje só uma parte da sociedade que é constituída de pessoas de baixa renda que arca com o custo de uma política social que pode ser importante ou não. O outro lado da moeda é também concessão de gratuidades de forma indiscriminada, né, sem considerar renda. Então, por exemplo, a própria gratuidade do idoso, né, você tem situações onde pessoas de alta renda, até de estudantes também ocorre isso, desconto estudante ou gratuidade de estudantes, onde os estudantes de alta renda recebem um benefício social e que é pago por pessoas de baixa renda. Então, isso é uma iniquidade. Então, por princípio, eu acho que toda gratuidade tem que ser paga com recursos externos, recursos da sociedade, não recursos internos do setor, porque vai causar isso. E, além disso, quando você vai conceder uma política de gratuidade, como essa extensão de idade para 60 anos, eu acho que é fundamental o recorte de renda, porque você deve proteger prioritariamente as pessoas vulneráveis socialmente, as pessoas de baixa renda, né? Isso ocorre no transporte rodoviário. O transporte rodoviário hoje tem gratuidade para pessoas acima de 60 anos, mas tem um recorte de renda. Só as pessoas
com renda muito baixa tem direito a essa gratuidade, porque para que não ocorra esse subsídio cruzado, onde o pobre paga um benefício social para o rico, né? Então, eu acho a gratuidade acima de 65 anos é constitucional, não tem como alterar, está na Constituição. Mas essa, por exemplo, no Rio, que estende para 60 anos, eu acho que seria prudente e justo, do ponto de vista social, que houvesse um recorte de renda, né, para que somente os mais pobres e necessitados, que realmente têm que ser protegidos por uma política pública, que eles sejam beneficiados. E para finalizar sobre esse tema, principalmente gratuidade de idoso, o nosso país está envelhecendo, né? Você olhar os dados demográficos, o percentual de pessoas acima de 65 anos, ou seja, o percentual de idosos no nosso país, está crescendo cada vez mais, né? Há 20 anos atrás era menos de 3%. Hoje, 8% da população já tem mais de 65 anos. E a gente vai chegar a uma situação onde 15%, não muito longe, não muito distante, 15% da população vai ter mais de 65 anos. O que significa para o transporte? No modelo atual de financiamento de custeio, significa que cada vez menos pessoas pagam pelo transporte e mais pessoas utilizam de graça. Nesse modelo de repartição de custo, de cálculo de tarifa, entre os usuários pagando, significa que a tarifa cada vez mais vai ficando mais cara. Por isso que é importante discutir fontes extratarifárias para financiar as gratuidades. E na hora de conceder as gratuidades, você pensar também nos recortes de renda para que a política pública tenha maior justiça social. Eu diria que essa questão da gratuidade, ela precisaria ser melhor esclarecida à população. Porque, de fato, quem está pagando a gratuidade é exatamente o usuário de baixa renda, aquele que é cativo do transporte. Então, o político que faz, apresenta projetos de lei dessa natureza, concedendo gratuidade, estendendo a gratuidade a mais pessoas, ele não sabe ou não tem referência de que quem vai pagar é aquele que não pode pagar, que a tarifa hoje já está cara para ele. Então, acho que falta esclarecimento, falta um pouco mais de conhecimento da sociedade, e aí a gente está falando de um representante do povo que está aí na Assembleia Legislativa, que deveria ter cuidado e conhecimento na discussão de matérias dessa natureza, porque é muito bonito você ampliar a gratuidade, para o idoso. Isso repercute bem, as pessoas vão ficar felizes, mas se elas tiverem o esclarecimento de quem está pagando isso é o usuário de baixa renda, certamente isso não seria possível. Conceder gratuidade é possível conceder, agora tem que buscar fontes de recurso extratarifário, como muito bem falou o Carlos Henrique. E olha, as gratuidades, Cláudio, hoje representam do custo do transporte 17,8% do custo do serviço estão representados pelas gratuidades e pelos benefícios tarifários. Pois é, Otávio, isso quer dizer que a tarifa do transporte público poderia custar 17% a menos se as gratuidades fossem pagas pelo governo com outros recursos, é isso, né? Exatamente. Enquanto, por exemplo, você tem aí o Fundo Nacional do Idoso, poderia subvencionar isso. A questão do estudante que paga meia passagem, você tem recursos na área rural, por exemplo, o transporte escolar é gratuito. Vamos transferir, então, se é para dar gratuidade, vão, através desse Fundo Nacional da Educação, bancar o custo do transporte dos estudantes nos centros urbanos, nas áreas urbanas das cidades. Isso são propostas que têm fundamento e que podem traduzir. Se o problema é dar o benefício, vamos dar o benefício, mas sem onerar aquele que paga a passagem. Dentro desse contexto, eu queria saber do senhor, tem uma pergunta de um leitor, do leitor Wilson Júnior, que enviou aqui para o dia, que é perguntando qual é o critério para aumento das tarifas.
E aí eu queria complementar para saber o que mais encarece as tarifas, além das gratuidades de idoso, hoje, o que mais pesa no custo do transporte para que as tarifas tenham que ter reajustes anuais? Veja bem, nós temos aí dois insumos que são muito importantes no custo do transporte hoje. O primeiro é a mão de obra, que representa aí mais de 35% do custo do serviço. E o segundo é o combustível. O diesel já custou 8% do custo do serviço. Hoje, com a política adotada pela Petrobras de aumentar mais o diesel e menos a gasolina, incentivando o transporte individual, o diesel hoje representa 23% do custo do serviço. Então, esses dois custos somados, mão de obra mais o diesel, dá quase 60% do custo do transporte. Agora, como impactar menos isso, né? Uma das questões seria uma política para o óleo diesel a ser utilizado no transporte público, uma política de preço diferenciada, ajudaria muito, né? E a questão da redução do custo em si é que o setor hoje é pouco produtivo, né? Como eu falei, nós perdemos aí 30% da demanda. Se nós incentivarmos o transporte público, dando prioridade e torná-lo eficiente, com qualidade, assim como tem aí no Rio de Janeiro esse corredor Transcarioca recentemente inaugurado, é um modelo de qualidade de serviço que precisa ser copiado por todas as cidades brasileiras. O Rio de Janeiro agora está virando uma vitrine do transporte, de como organizar um serviço, oferecer um serviço de boa qualidade. Então, na medida que você trouxer, atrair nova demanda para o serviço, você reduz o custo do transporte. Agora, as tarifas, a forma de reajustar as tarifas a cada período, de ano em ano, você faz uma revisão dos preços, né? Como a alteração do preço do diesel, o preço do veículo, o preço do pneu, o valor da mão de obra é alterado, né? Porque os trabalhadores precisam de ter o seu salário corrigido, normalmente pela inflação e às vezes até com um ganho real. Então, quando você tem esses aumentos de preços dos insumos do transporte, então você tem que fazer uma revisão anual disso. Hoje existem algumas outras formas de reajuste de cálculo de tarifa, que são a tal das fórmulas paramétricas, utilizando índices de consumo conhecidos, né? No caso do INPC ou algum outro indicador econômico, onde as tarifas anualmente são revisadas. O Rio de Janeiro, por exemplo, adota uma fórmula paramétrica com uma série de índices que são considerados para o reajuste anual. E a cada 4 anos, aí sim, faz-se uma revisão para saber se aqueles indicadores adotados com reajustes anuais contemplou integralmente remunerando o custo da operação. Se não, isso é revisado a cada 4 anos através de um outro modelo de cálculo, que é os fluxos de caixa que estão considerados nos novos contratos em vigor. Ok, Otávio, obrigado. Agora eu queria passar para algumas questões de leitores aqui, que mandaram as perguntas ao longo da semana para o dia. Houve algumas questões sobre ônibus de piso baixo. Por que ainda há tantos ônibus com, por exemplo, o leitor Délio Almada pergunta até quando iremos ter uma frota de ônibus composta basicamente por veículos com chassi de caminhão e motores dianteiros e sem ar-condicionado. É um leitor do Rio de Janeiro perguntando isso. Bom, veja, o Rio de Janeiro saiu na frente nessa questão, né? Tem feito investimentos elevados na substituição desses veículos ditos convencionais, né, de piso mais alto, pelos veículos com motor traseiro e piso baixo.
Evidentemente que isso é uma política adotada pelo governo, né, no caso do município do Rio de Janeiro, que na composição e na especificação do serviço de transporte está exigindo um outro padrão de veículo e certamente remunerando o empresário adequadamente em função disso, porque esse veículo ele é mais caro, ele tem um custo operacional maior e, portanto, ele impacta um pouco no custo do serviço. Evidentemente que o ganho de qualidade justifica esse investimento. E a população merece ter um ônibus com piso baixo, mais confortável, menos barulhento e também que lhe dê mais conforto e segurança. Agora, isso depende de como o poder público municipal organiza o serviço. Então, não adianta você migrar de um ônibus convencional para um ônibus de piso baixo, pura e simplesmente porque esse custo vai se elevar muito. Então, é preciso, como eu falei, vou voltar, vamos construir redes racionalizadas, inteligentes, multimodais, e de maneira que você elimine todas as irracionalidades para reduzir o custo, e aí pensar em colocar veículos de melhor qualidade. Agora, esses ônibus de piso baixo só podem rodar em corredores, onde tem um pavimento bem irregular. Agora, se você for nos pontos finais de linha, nas pontas de linha nos bairros, você vai ver que esse ônibus não consegue operar, porque, via de regra, o piso é ruim, tem desnível muito elevado, o ônibus vai raspar no chão, vai estragar. Então, há toda uma racionalidade para você poder fazer essa mudança. E é preciso que o poder público esteja envolvido nessa questão para construir redes racionais que reduzam o custo e permita que o empresário possa oferecer um veículo melhor ao mesmo preço que ele paga hoje da passagem. Obrigado. Carlos Henrique, do IPEA, que sugestões que o senhor teria para elevar o padrão de qualidade dos transportes públicos? Existem indicadores que são considerados hoje em dia indicadores de qualidade? Isso é padronizado nas cidades brasileiras? Como é que é esse acompanhamento da qualidade? Olha, nos contratos, principalmente os contratos mais recentes, né, você tem alguns indicadores, até mesmo para medir, né, a qualidade do serviço, como indicadores ligados a conforto, a lotação, a índices de quebra, né, você não pode ter um número de quebras elevados nos veículos. Então, os contratos têm uma série desses indicadores que precisam ser monitorados efetivamente pelo poder público para que os operadores privados cumpram isso aí. Por isso que é importante, né, que num período de renovação contratual seja inserido, né, esses indicadores para que o poder público tenha instrumentos, né, adequados para poder exigir a qualidade. Mas, falando um pouco de qualidade, né, é uma palavra um pouco abstrata, né? O IPEA fez, há uns 3 anos atrás, uma pesquisa de opinião em várias cidades brasileiras sobre transporte público, onde tentou, de uma certa forma, verificar a percepção, né, não só dos usuários, mas da população, em termos de qualidade. E ficou claro para a gente que um atributo que é muito importante, né, do ponto de vista para a percepção da qualidade do transporte, é o tempo de deslocamento, né? Então, ou seja, é a velocidade dos veículos, principalmente o transporte por ônibus, né? Já que o transporte metroferroviário, de uma certa forma, ele não sofre influência do tráfego externo. Então, esse atributo, tempo, é fundamental para a percepção de qualidade dos usuários e da população em geral. Esse atributo, então, como que você melhora o serviço de transporte aumentando a velocidade comercial? Não tem como, é investir, você tem que investir na melhoria da infraestrutura urbana, como o doutor Otávio já falou anteriormente.
principalmente ampliar, né, corredores de transporte, ampliar as faixas exclusivas, é o que está sendo feito em São Paulo, com resultados excelentes, né? Diminuiu bastante o tempo de viagem em vários serviços de transporte público por ônibus, né? Eu vi uma matéria do prefeito Haddad falando que, em média, pesquisa que eles realizaram, em média, conseguiram reduzir em 4 horas semanais o tempo de deslocamento do trabalhador. Ou seja, ele até fez uma analogia no sentido de que o trabalhador briga há tantos anos para reduzir em 4 horas a jornada de trabalho, né, de 44 para 40 horas semanais, com uma medida simples, que é ampliar as faixas exclusivas, o trabalhador atingiu essa meta, que ele ganhou 4 horas semanais em São Paulo, em função da redução dos tempos de deslocamento. Então, você tem que ter essas duas preocupações, preocupar com indicadores de qualidade da porta da garagem para dentro, né, ou seja, onde as empresas operadoras têm total ingerência sobre essas variáveis, aí entra a questão de qualidade da frota, né, qualidade da manutenção dos veículos, também o monitoramento da lotação para que não ocorra situações de superlotação, né? E você também tem esses indicadores da porta da garagem para fora, que depende muito do poder público, que é justamente essa questão da infraestrutura. E também uma coisa importante, informação, né? Hoje a gente percebe claramente muitos sistemas de transporte onde o nível de informação do usuário é muito ruim, é muito baixo, para não dizer que não tem nada. Isso também influencia bastante a percepção da qualidade, né? Você dá uma informação adequada. E a respeito da frota, que também é uma condição importante para você melhorar a qualidade do serviço, né? O modelo atual acaba permitindo, não permite que haja investimentos na qualificação da frota, né? Já que, como foi falado, se você comprar veículos mais caros e mais adequados para o transporte público, esses veículos são muito mais caros do que os veículos convencionais. Então, na prática, o que o operador faz? Já que ele não pode ter um aumento de tarifa, ele vai comprar o veículo mais barato possível, que geralmente são veículos de menor capacidade, né, em chassis não muito adequados para ônibus urbanos. Por quê? Porque o nível de tarifa não permite uma remuneração a esses veículos mais caros. Né? Para você ter uma ideia, um veículo piso baixo hoje custa algo em torno de 40% a 50% mais caro do que um veículo convencional. Né? Então, obviamente, isso aí vai impactar a tarifa no modelo atual de financiamento. Aí vale uma questão, né? Para você qualificar a frota, deveria haver políticas públicas no sentido de estimular as empresas operadoras a comprar esses veículos mais qualificados. Por exemplo, em São Paulo, houve estímulo através de uma remuneração adicional para quem comprasse veículos de baixo. Para isso, também tem que ter políticas públicas no sentido de baratear o preço desses veículos, né, que são mais adequados para o transporte público. Né, por exemplo, reduzir o ICMS, o IPI já é zerado. Né, uma política de redução de ICMS, que hoje o ICMS responde por quase 20% do preço do veículo. Então, você pode direcionar, reduzindo o ICMS de veículos, por exemplo, acessíveis, piso baixo, em comparação a veículos convencionais, piso alto. Né? Então, tem como você também ter políticas públicas de forma a direcionar os operadores a comprar aquele veículo que é mais adequado e que não cause impacto na tarifa, já que, como a gente já discutiu anteriormente, hoje você tem um limitador muito forte, que é você não pode querer aumentar a qualidade dando isso para a tarifa. Né? Por isso que você tem que pensar de uma forma mais global, né, do ponto de vista de financiamento, do ponto de vista também de redução, né, da carga tributária nos principais insumos do setor, com o objetivo de melhorar a qualidade. Obrigado, Carlos Henrique. A pergunta agora para o Otávio Cunha. Você falou que o trânsito também tem um impacto no custo da tarifa. E aqui no Rio a gente está passando por um período que tem muitas obras que vão melhorar a velocidade do transporte público no futuro, né, com a construção desses corredores BRT. Mas, no momento, a cidade passa por
um momento muito difícil no trânsito, teve um aumento dos engarrafamentos. O senhor tem uma ideia do custo dos engarrafamentos na passagem? Quanto é que isso impacta no aumento do custo das empresas? Veja bem, como eu falei, a velocidade comercial é um importante elemento no custo do transporte, né? Na medida que você conseguir aumentar a velocidade comercial, você pode, com o mesmo veículo, fazer mais viagens ao longo do dia. E com isso, evidentemente, você reduz, no final, o custo do transporte. Eu diria que hoje, pelo menos em 25%, as tarifas estão oneradas pela baixa velocidade comercial. Significa dizer, nós tivéssemos aí uma velocidade adequada, dando prioridade para o transporte público, as tarifas poderiam ser reduzidas em até 25%. Se você considerar o corredor recém-inaugurado Transcarioca, você gasta do aeroporto do Galeão até o terminal lá na Barra, em torno de 1h20, 1h30, né? Essa viagem feita antes no ônibus convencional, disputando espaço com o automóvel, não ficava em menos de 2h30, né? Então você vê que houve um ganho de qualidade imenso com a redução de viagem pela prioridade que o transporte, no caso lá, ele anda numa via segregada e certamente a viagem se torna muito mais rápida. E a aprovação das pessoas a esse tipo de serviço, eles até nem preocuparam mais muito em perguntar o preço da passagem, porque o nível de qualidade é tão grande e é tão importante a redução do tempo das pessoas, né, de perda de tempo no trânsito, que a tarifa passa a ser um fator secundário nessa questão do nível de satisfação do usuário. Então, eu acho que a gente precisa, como o Carlos Henrique mencionou, nós precisamos efetivamente de dar prioridade, construir mais faixas seletivas, que a um custo muito baixo você pode fazer, requalificando o serviço convencional, tornando as viagens mais rápidas, melhorando os pontos de parada, e qualificando, informando melhor a população. Eu acho que nessa questão, Cláudio, a gente precisava discutir um pouco mais como é que são as responsabilidades, de quem são as responsabilidades pelo transporte público. Qual é o papel do empresário nessa questão e qual é o papel do poder público, né? A NTU recentemente lançou um programa, né, de como funciona o transporte público. A gente está divulgando isso nas mídias sociais, né, utilizando essa ferramenta tão importante, mas pretende até massificar esse nível de informação com cartazes, distribuindo nos ônibus e em todas as cidades brasileiras, mostrando que ao governo compete a responsabilidade de fazer a especificação do serviço, racionalizar, construir as redes de transporte, especificar a tarifa, calcular as tarifas e fazer a fiscalização do serviço. E para as empresas, a empresa tem uma responsabilidade de atender essas exigências que o poder público faz. Ele opera o serviço de acordo com uma encomenda de serviço feita determinada pelo poder público. Ele é responsável pela política com o seu pessoal, de qualificação do seu pessoal e também da manutenção que ele dá a esse veículo para evitar que as viagens sejam perdidas, né? Que o ônibus quebre, etc. Essa é a responsabilidade principal da empresa. Enquanto ao poder público, é a organização do serviço, é a definição da quantidade de viagem e a definição do tipo de veículo que vai operar. Pois é, a gente recebeu muitas perguntas, como a maioria dos nossos leitores são do Rio de Janeiro, e em relação a questionando o ganho de tempo na viagem com os corredores BRT, na medida em que as pessoas têm que fazer mais conexões com as linhas alimentadoras até pegar o BRT. Esse planejamento é feito
exclusivamente pelo poder público, as empresas participam. Como vocês estão avaliando isso e o que pode ser feito para melhorar isso? Bom, veja bem, quando você tem um corredor de BRT, esse corredor ele opera muito bem porque o ônibus trafega sem nenhuma interferência, né, com o trânsito comum. Quer dizer, o ônibus tem um corredor exclusivo. O serviço alimentador, ao contrário, ele passa a disputar espaço com o automóvel também, né, porque ele não tem, eventualmente, não anda em faixa seletiva e ele anda no tráfego misto, disputando espaço com os outros automóveis. Naturalmente que nós precisamos melhorar também essa integração. Esse serviço alimentador, ele também precisa ser melhorado, porque para que as pessoas sintam, né, não sintam muita diferença no nível de serviço entre o alimentador e o BRT, que de fato é um serviço de altíssima qualidade, é um serviço mais rápido, etc. Nesse sentido, o BRS, criado aí no Rio de Janeiro, batizado com o nome de BRS, mas é uma ideia antiga, da construção das faixas seletivas. Se a gente construir faixas seletivas em toda a rede de transporte convencional, nós vamos melhorar sensivelmente, vamos reduzir o tempo de viagem desse serviço alimentador. As pessoas não gostam muito de fazer transbordo, descer de um módulo para pegar outro, mas certamente isso permite que você racionalize o serviço e reduza custo. Então, e acaba que, mesmo com transbordo, a viagem vai ficar mais rápida em relação ao que era antes, né? Então, eu acho que está adequado essa solução, agora precisa melhorar, elevar o nível do serviço alimentador, não no mesmo patamar do BRT, porque aí precisaria de ter um corredor exclusivo para todo o sistema de transporte, e isso nem sempre é possível. Mas a faixa seletiva pode ser um caminho interessante para dar uma solução de redução de tempo de viagem, qualificando melhor o serviço. Muito obrigado, Otávio. Eu queria fazer aqui uma última pergunta de um leitor, Roberto W. Na verdade, ele enviou para a gente um estudo feito por professores da FGV, que mostrava quantos minutos. O estudo foi feito com dados de 2013. Em relação ao salário médio de 12 cidades do mundo, quantos minutos cada trabalhador precisava trabalhar para pagar uma passagem de ônibus? E aí ele fala, se em dólar as passagens no Brasil são mais baratas, mas quando se fala em minutos de trabalho, aqui são bem mais caras. Ele apontou que em São Paulo o trabalhador tem que trabalhar 14 minutos para pagar uma passagem de ônibus, em média, e no Rio, 13 minutos. Enquanto que em Londres, que o transporte é muito caro, o trabalhador trabalha 11 minutos para pagar uma passagem de ônibus. E aí ele cita essas 12 cidades, Nova York são 6 minutos e Buenos Aires 1 minuto e meio. Como reverter isso? Eu sei que tudo já se falou, mas sobre subsídios, mas o que causa isso? É a renda que é muito baixa ou ainda o nível de subsídio que no Brasil não é comparado com o exterior? Eu queria que o Carlos Henrique primeiro respondesse isso, por favor. Para mim, né, Cláudio? Ô, Cláudio, sem dúvida nenhuma, esse cálculo aí considera uma coisa fundamental. Obviamente, a renda nos países desenvolvidos, principalmente, é muito mais alta que a renda no nosso país. Então, se você comparar, por isso que não se pode, como muitas matérias aí fazem de uma forma muito simplificada, comparar a tarifa de transporte no Brasil diretamente com a tarifa nesses países desenvolvidos. Obviamente, a tarifa de transporte lá, primeiro que lá você tem vários níveis tarifários, né? A tarifa nominal é muito alta, mas lá eles têm mecanismos, por exemplo, de tarifas anuais, tarifas mensais, que quando você vê o dispêndio, é muito menor do que o custo unitário
da tarifa nominal, né? Então, você não pode fazer essa comparação direta. E segundo, que a renda dessas pessoas, nos países desenvolvidos, os trabalhadores, é muito mais alta do que a renda nos países em desenvolvimento, no caso, o Brasil. Então, se você fizer esse cálculo, de uma certa forma, já retrata aquilo que a gente já falou. A tarifa hoje no Brasil é muito alta para o nível de renda do trabalhador brasileiro, e principalmente o trabalhador de baixa renda, que é o usuário efetivo do transporte público, né? Então, essa conta simplesmente mostra esse fenômeno, né, onde o impacto do transporte público é muito grande. E eu acrescentaria a esse cálculo que ele fez aí, de minutos de trabalho, se você comparar nos últimos 15 anos, 10 anos, o número de tarifas número de tarifas que o litro da gasolina compra, né, você vai ver que essa relação vem cada vez beneficiando mais o transporte privado. Cada vez mais, né, o transporte privado fica mais barato, através do seu principal insumo, né, que é a gasolina. Ou seja, a gasolina cada vez mais vai tendo uma relação preço de gasolina, preço de tarifa, favorável ao transporte privado, né? Aí entra naquele ciclo vicioso anteriormente, né? Eu só queria fazer um pequeno parêntese na questão do custo versus velocidade operacional, para dizer o seguinte, que realmente com a velocidade mais alta, o custo cai. Por que o custo cai? Porque você precisa de menos frota e menos tripulação, menos pessoal. Mas só se você não fizer essa racionalização, não adianta nada aumentar a velocidade. Por que eu estou falando isso? São Paulo, por exemplo, teve um grande ganho, né, de aumento de velocidade com a implementação da política de faixas exclusivas, os ônibus ficaram mais rápidos, né, mas só que não teve esse ganho de custo. Por que não teve? Porque não houve a medida de racionalização da frota. Para você ter ganho de custo, você tem que racionalizar a frota após a medida de aumento de velocidade. E, a princípio, isso não houve em São Paulo, por isso o custo continuou a mesma coisa. Se houve ganho, o próximo passo é reduzir o número da frota para que o custo reduza em termos de capital aplicado em frota e em termos de número de trabalhadores operacionais. Se não houver essa medida, não haverá ganho de custo. Eu queria acrescentar nessa questão que você perguntou, Cláudio, acrescentar ao que o Carlos Henrique falou, uma questão que é importante ressaltar. A gente já mencionou isso ao longo da nossa conversa, que é a questão do investimento público, da prioridade que se dá ao transporte público. Na Europa, por exemplo, e nos países que você citou, né, que essa relação é mais baixa, esses países fazem investimentos contínuos, né, em transporte de massa, né, em transporte de maior capacidade e que, portanto, reduz, no final, o preço, o custo desse transporte, além dos argumentos que o Carlos Henrique utilizou, que são pertinentes, que o nível de renda, o nível salarial é muito maior lá fora do que aqui, né? E certamente tem uma oferta de serviço muito maior do que aqui a gente tem. De maneira que isso tudo contribui para que a relação aqui no Brasil seja mais elevada, né? Primeiro, o nível de renda é muito baixo, as tarifas são menores comparadas com lá no exterior, mas tem essa questão de que lá tem investimentos contínuos em transporte. Nós aqui no Brasil fizemos o contrário, investimos muito no transporte individual e esquecemos do transporte público. A nossa esperança é que agora, com a nova lei da mobilidade urbana e a exigência do governo federal, da própria lei, que os municípios tenham plano diretor, plano de mobilidade, que construam, né, passe a trabalhar com planejamento, a gente pode caminhar para uma recuperação da qualidade do serviço e até na redução desse custo desse serviço. Ok, Otávio, muito obrigado. Eu queria agradecer aqui a participação do Carlos Henrique de Carvalho, pesquisador do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, órgão do governo federal,
e ao Otávio Cunha, presidente da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano, agradecer aqui o tempo dedicado ao nosso debate e agradecer também, principalmente, aos nossos leitores que enviaram perguntas. Infelizmente, não é possível nós fazermos todas as perguntas que foram enviadas, questão de tempo, e espero que o dia tenha conseguido contribuir aí para o debate desse tema tão importante que é a mobilidade urbana. Gostaria de abrir para considerações finais aí. Carlos Henrique, gostaria de acrescentar alguma coisa que não foi falada, que não gostaria de lembrar? Não, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar participando e dizer que a gente aqui no IPE está desenvolvendo muitos trabalhos na área de mobilidade, né, e colocando à disposição aí para qualquer debate e discussão sobre esse importante tema. Muito obrigado mais uma vez a você e ao doutor Otávio, sempre disponível. Obrigado. Otávio, você gostaria de acrescentar algo? Não, Cláudio, eu queria apenas agradecer a gentileza do convite, nos colocar à disposição, né, em outras oportunidades. A gente teria muito prazer de discutir as soluções para a mobilidade urbana. Esse é um assunto que aflige a toda a população, está na pauta do dia. Acho que nós precisamos inserir a questão da mobilidade urbana dentro da política federal. Nós precisamos chegar no governo federal, sensibilizá-lo, porque ele tem competência constitucional de estabelecimento das políticas públicas de transporte. Acho que nós começamos aí, por força da Copa do Mundo, dos Jogos Olímpicos, o governo federal destinou recursos, nunca, né, nos últimos 20 anos, recursos de grande monta, que estão começando a se traduzir em resultado. É o caso dos corredores de BRT, né, a parte da infraestrutura de transporte que está sendo construída no Brasil, que precisa ter continuidade. Eu acho que a gente está num caminho muito bom para a gente começar a melhorar a qualidade, a dar uma resposta mais imediata à população pela melhoria do transporte público, que é o que o mundo todo faz. Mas queria agradecer e nos colocar à disposição, agradecer muito aí ao dia pela iniciativa e nos colocar à disposição para qualquer esclarecimento que seja necessário. Obrigado a todos. Então, encerramos a transmissão desse hangout do Observatório da Mobilidade. Obrigado. Obrigado. Ok, obrigado.